está em território livre. Você resolveu entrar na política e como candidata a deputada estadual por São Paulo. E a primeira pergunta que eu queria te fazer é por que você decidiu entrar para o legislativo? Não abandonar a sua carreira, mas mudar a sua carreira de policial para eventualmente se aventurar na política. A minha atuação ela ficou uma política institucional, buscando prerrogativas para ampliação das funções e justamente para preservação das funções da Polícia Judiciária, que muitas vezes ela é violada, até mesmo usurpada por outras instituições, principalmente fazendo valer a ausência de investimentos por parte do Estado, do governo, na instituição Polícia Civil. Então, muitas vezes se coloca a Polícia Civil como uma polícia ineficiente, o que na realidade é uma polícia insuficiente, não de competência ou capacidade, mas uma polícia insuficiente de recursos. Uma polícia em que não existe como foco dos governos que antecederam aqui no estado de São Paulo, ou prioridade, a estruturação da segurança pública. Então, nesse sentido, nesta atuação, eu vi a necessidade de falar em nome justamente do destinatário final da segurança pública, que é a população, porque muitas vezes, quando a gente defende pautas internas, elas soam pautas corporativistas, isentas até mesmo de uma atuação social. Mas a polícia nada mais é, a polícia civil e a missão daqueles que integram a polícia civil e outras polícias é uma atuação de um serviço prestado à sociedade. E hoje está caótico, carente, deficitário, muito por ingerência e estar sujeita a vontades políticas em que não encara a segurança pública como uma obrigação, e sim muitas vezes como uma opção de investimento ou não. Só uma dúvida, quando você fala polícia judiciária, é a polícia civil, certo? Tanto civil dos estados como federal. Ah, tá. Polícia Federal e Polícia Civil. É o que está no artigo 144 da Constituição, que é a polícia que tem a competência de investigar crimes. A porta de entrada do sistema de justiça criminal é a polícia judiciária. Dali, todo o conjunto probatório coletado, consubstanciado no inquérito policial, ele dá robustez para uma futura denúncia e até mesmo para uma condenação. Para terminar essa parte da política, como é que foi a experiência para você de se candidatar, fazer campanha, articulação? Eu encarei a política com os instrumentos que me eram possíveis, por ser novata na política, também por ser mulher, a gente sabe quais são os obstáculos colocados, mas principalmente por ser novata na política. Me respaldei nas bandeiras propostas e apostei em pessoas que tivessem identidade na defesa dessas bandeiras. E quais são elas? Opa, caiu. A gente teve um probleminha técnico aqui, mas já está de volta já. Você estava falando da proteção à vítima, enfim, das bandeiras que você estava defendendo. Da proteção à vítima, existe uma ausência de direitos para as vítimas, né? E um excesso de direitos para aqueles que cometem crimes, e a vítima ela fica muito relegada a como um objeto no sistema de justiça criminal, figurando como mera testemunha, não como sujeito de direitos. E a bandeira também de mais igualdade para as mulheres em seus direitos, o combate à violência contra a mulher. E a minha surpresa foi que, com poucos recursos financeiros proporcionado pelo partido, a gente teve um eco que conseguimos 53 mil votos. Garantindo assim 53 mil pessoas que acreditaram nas nossas propostas e que me colocaram como segunda suplente da maior bancada da Assembleia Legislativa, que são 21 deputados. 19 deputados? Ou 19 ou 20... Não, 19 deputados, eu estou na 21ª cadeira. Então para um primeiro passo, sabendo que, claro, que não existe paridade de armas, mas proposta e me colocando à disposição como alguém para representar uma parcela da população que se identifica com as bandeiras defendidas, eu me senti, sim,
satisfeita e com combustível ali para que a gente continue nessa jornada. Porque a política é meio exaustiva, assim, mas você se sente renovada, então, para continuar. Esperanças, elas me deram mais combustível para que eu continue nesse propósito, que é representar uma parcela da população que se identifique com as defesas aqui apresentadas. Afinal, eu acredito que os propósitos, eles têm obstáculos ali na frente, mas os obstáculos são para nos fortalecer e para nos forjar para o caminho ali a ser percorrido, e não para desistências. As desistências, elas vêm quando os propósitos não são sólidos, né? E será que você podia me desenhar um pouco como funciona a estrutura policial do Brasil? Tipo, tem a Polícia Militar, que é chefiada pelo Estado, tem a Polícia Federal, Civil, a Rodoviária, só para ter uma noção. A Assim. segurança pública ela é dividida de acordo com o artigo 144, basicamente em uma polícia ostensiva, preventiva e uma polícia investigativa. A polícia militar é uma polícia ostensiva preventiva, assim como a polícia rodoviária militar, federal. E a polícia investigativa são as polícias civis, no caso, estaduais e federal. E a única que é chefiada pelo Estado é Polícia Penal, também a Polícia Penal em âmbito estadual e a Polícia Penal em âmbito federal. a Polícia Penal. É aquelas que ficam no sistema penitenciário. Ah, claro. Uhum. E a Polícia Estadual, a Polícia Militar é a única que é chefiada pelo Estado? O resto é federal? Todas têm como dirigente máximo o chefe do executivo. O que realmente deixa a polícia judiciária, que é uma polícia de Estado, não é uma polícia de governo, suscetível e vulnerável a ingerências políticas. Semana passada teve aquele ataque na escola aqui em São Paulo, que, assim, eu tenho uma filha pequena e eu sou bem desencanado com questão de segurança, mesmo vivendo em São Paulo, mas a única coisa que me preocupa, assim, é esse tipo de ataque em escola que pode acabar aí ferindo minha filha. E aí aconteceu isso na semana passada. E é uma coisa que acontece muito nos Estados Unidos, a gente conhece, né, isso. E é muito difícil você... como posso... Não é nem prever, mas é lidar com isso, porque você colocar segurança armado às vezes não resolve, ou você... enfim, eu não sei muito bem como lidar com esse tipo de criminoso. Muitas vezes são crianças, né? Então, como é que você enxerga esse problema específico de ataques em escolas? Primeiro, existem alguns cenários. O que justifica, o que potencializou, o que ocasionou, o que nós estamos presenciando, ataques feitos por crianças e adolescentes, massacres em escolas. O que pode ter dado, de uma certa forma, incentivo para que esses massacres pudessem ocorrer? Em primeiro lugar, a gente vê que hoje a gente vive uma política da bandidolatria. Muitas vezes, em determinadas situações, os criminosos e bandidos são tratados como heróis. Existe ali uma sensação de que uma inversão de valores completa em que o bandido ele é a vítima da sociedade e ele é o herói de determinada parcela da população. Espelhar-se nesse tipo de situação faz com que a transgressão e a prática do crimes, a transgressão e a prática de crimes tornem-se atos deturpadamente heróicos, de forma deturpada heróicos. Segundo, uma ausência ali, uma crise real de identidade, de autoridade em todas as esferas. Seja essa esfera governamental, policial, política e educacional. Hoje a gente percebe crianças que desrespeitam os professores como algo natural e normalizado está. A gente percebe também muitos pais que terceirizam educação familiar às escolas. E por essa crise de identidade da autoridade de um professor de ensino, aquelas crianças elas não aceitam aqueles direcionamentos. Então existe uma crise de identidade, de respeito, em que além de se terceirizar a educação que deve vir de casa, como ética, respeito, moral,
valores, princípios, quando ministrado por professores, esses professores eles se deparam com a grande dificuldade que é não exercer uma autoridade pela crise que existe. Mas eu me pergunto se a autoridade resolveria, porque assim, eu fui fuçar o Twitter, né, depois que aconteceu esse ataque, fui dar uma pesquisada nas hashtags e nesse tipo de ataques. E realmente existe uma idolatria a outras pessoas que fizeram esse tipo de ataque. Lembra aquele ataque que teve na escola de Suzano? Sim. Eu esqueci o nome. Então, esse cara, aparentemente, o cara da semana passada, ele se espelhou nesse aí, que atacou em Suzano. Então, tem essa coisa da idolatria de atos violentos que eu não sei até onde a autoridade... digo, antes de ter autoridade, por que essa pessoa quis ir lá atacar e matar pessoas? O que será que pode ter causado na criança e como é que poderia ser prevenido? Então, mas daí é a continuidade. Primeiro eu falei que a bandidolatria é tudo concatenado, tá? Segundo, a crise de identidade que eu narrei agora. Terceiro, uma ausência da certeza de castigo. Então, faz com que incentiva-se a prática de crimes porque a impunidade está latente, não se tem a certeza do castigo. Terceiro, uma ausência de controle eficaz e de pautas corajosas em que hoje falar em segurança pública hoje falar em educação é falar em segurança pública. Não podemos dissociar a educação da segurança pública. Por quê? Você acabou de falar. Eu mando a minha filha para a escola achando que eu estou mandando ela para um local seguro. Mas não é isso que a gente está percebendo. Os filhos que são enviados pelos pais responsáveis para escolas partem do pressuposto, os pais responsáveis, que seus filhos estão em locais seguros. E todo esse complexo faz com que a segurança seja tratada por palavras da professora que teve o ato heróico. Instinto. A segurança ela é tratada de forma instintiva e amadora. Então é extremamente irresponsável colocarmos a segurança educacional como algo instintivo. Por que eu falo isso? Daí eu vou fechar o link de todo o raciocínio. Quem trabalha com segurança pública, quem sabe o que é um gerenciamento de crise, o exemplo dado no massacre da semana passada da escola é o exemplo mais drástico e mais dificultoso para um contingenciamento de um gerenciamento de crise. Por quê? A gente fala atirador ativo, ali é uma ameaça ativa. A ameaça está ativa. Enquanto esta ameaça não for neutralizada, mais e mais vítimas serão produzidas e de forma exponencial, de forma proporcionalmente, de forma a multiplicar a quantidade de vítimas. Acontece o quê? Neste tipo de gerenciamento de crise, contrariando todo outro gerenciamento, outras situações de crise e de crimes, o operador da segurança pública ele vai passar por vítimas precisando de socorro, precisando de ajuda, por vítimas derrubadas no chão, por vítimas que poderiam ser salvas em frações de segundos. Mas ele vai ter que ignorar essas vítimas e neutralizar a ameaça ativa. E a gente viu tudo isso tratado de forma instintiva, tratada de forma amadora. Uma situação em que o policial, o operador de segurança pública, se coloca no mais alto risco de vida, ele e de terceiros. Então é uma situação irracional, ilógica e que falta coragem para a gente abordar esse tema. Vamos colocar policiamento nas escolas? Isso vai soar policiamento da educação? É claro que não. Mas o que a gente não pode deixar é que situações assim cheguem a tamanhas tragédias e que até hoje não são solucionadas. Você quer que eu continue ou não? Claro, não, continua. Uma das soluções. Aí a gente vai falar o que você falou, que é a imitação, atos de imitação de atentados terroristas alienígenas, né, estrangeiros, atos em que são anunciados pela próprio ego e própria vaidade daquele que vai praticar o crime, esses adolescentes que se espelham em terroristas internacionais. E ali é óbvio que a gente precisa de um trabalho de polícia judiciária, de investigação, um trabalho de inteligência, e que nada mais é do que impedir
o primeiro ato criminoso, antes mesmo dele ser cometido, através de um trabalho de investigação de inteligência. E tem atos que são correlacionados, consequência do bullying, de situações em que as crianças são segregadas ali no ambiente escolar, são os alvos do deboche, do escárnio, das agressões físicas, verbais, morais, da ridicularização, a pontos tão catastróficos, tão drásticos, tão trágicos, de tirarem a própria vida ou também de atacarem terceiros por não conseguirem solucionar esses ataques que vão machucando mais do que até fisicamente, internamente, a alma psicológica, né? O psicológico. Então, E ali a solução seria um controle de comando de informações da própria direção da escola, informações estas vindas dos alunos, dos professores, dos pais irresponsáveis, e que o alerta fosse acionado e ali direcionado às polícias judiciárias para investigação quando os limites fossem ultrapassados. Claro que normas de conduta e compliance dentro de uma escola para combate ao bullying, combate à violência educacional. E um terceiro passo, sim, uma segurança educacional. Vocês conversam com essas crianças que cometem esses massacres? Existe uma conversa. Ali é a atuação da polícia judiciária após a prática do ato infracional correlato ao crime. A conversa ela deve ser antes, através da... Não, eu digo se vocês conversam depois do crime, tipo, qual foi a motivação? Não é uma escuta, é um ato para identificar o ato criminoso, a materialidade delitiva, a autoria do fato, não é uma conversa. A conversa, ela é num sentido de orientação. Ali, na polícia judiciária, é quando nenhuma esfera social funcionou. Familiar, educacional, social. Então, tem que ter uma assistência social, um trabalho psicopedagogo, um trabalho psicológico, para que não chegue na situação drástica que é entrar num sistema de justiça criminal. Pra mim é surreal isso, porque assim, de verdade, são crianças, e aí você fica assim, pensando, uma criança, ela é má, tem mais crianças más nascendo, porque os ataques estão meio que se multiplicando. E o que eu percebo? É possível, sim, monitorar, prevenir, coibir. Existe isso, a responsabilidade dos próprios pais irresponsáveis. Antes, os criminosos, eles arrebanhavam, eles angariavam, cooptavam os menores para a prática dos crimes de uma forma presencial. Hoje a internet também é um instrumento de cooptação dos criminosos, das quadrilhas, para esses menores. Agora, achar que seus filhos estão protegidos dentro de casa, trancados nos quartos, eles estão ali completamente presas para a cooptação das quadrilhas e organizações criminosas. Então, é uma manipulação em que existe a obrigação dos pais e dos responsáveis para o monitoramento, sim, do conteúdo acessado em redes sociais e internet. É uma obrigação dos responsáveis. Porque esses filhos, antes desprotegidos nas ruas, hoje também estão desprotegidos dentro do próprio lar. Esse próprio menino, eu não sei se é verdade, mas eu vi um print do Twitter dele, diz ele tweetando um dia antes que ele iria fazer um ataque, um kill. Eu queria saber quantos kills ele ia conseguir, que pode ser um jargão de quem joga na internet. E aí ele foi lá e fez. E assim, dá pra ver que não é que ele foi... Não é uma coisa de um crime organizado, tanto que essas pessoas, elas vão imaginando que elas vão morrer. Elas não têm medo da morte, né, de uma certa forma. Sim, são pessoas que estão em formação, adultos, pessoas em desenvolvimento que não têm... e isso pode ser extremamente perigoso porque não tem noção de limite, não tem noção de ética, não tem noção realmente de limites, né, das condutas exercidas. E uma situação também que a gente não pode ignorar são crianças que já apresentam psicopatia, os mini psicopatas. São em infinitamente menor número, mas existem sim. E essas nuances de psicopatia, elas se manifestam na infância quando animais são mutilados, são torturados, são brincadeiras realmente de
perversidade em que mostra a ausência completa de sentimentos, porque o ser humano por si só é solidário. A gente vê de diversas formas, sem o ser humano, a criança, quando não é uma psicopata, ela tem já a solidariedade pelo outro demonstrada, e principalmente por animais. Não sei, é difícil eu conseguir imaginar uma solução. Que nem você falou, monitorar muito, e aí fica aquela questão de a gente vai viver num estado policial sempre com medo, né? Não, é o estado de proteção, não é o estado de policial. O monitoramento dos seus filhos em desenvolvimento não é uma invasão de privacidade ou um controle dos seus filhos. É uma proteção. E se eximir dessa obrigação como pais responsáveis é você desproteger o seu filho. Aquele pai responsável, ele tem a obrigação de proteger aquela pessoa em desenvolvimento. Isso é o mundo ideal, mas a gente sabe que, ainda mais no Brasil, tá cheio de filho que não tem nome do pai no RG. E aí tem filhos que são abandonados pelos pais, né? E vão pra E escola que terceiriza-se porque esse tem tipo de marmita. educação para as escolas. E outros crimes, como o crime organizado, por exemplo, o PCC, que tem vindo bastante à tona aí com os planejamentos de ataque a autoridades como Alckmin, Moro, Marcolas tentando sair do sistema federal. Como é que você enxerga que o Estado brasileiro falhou para deixar o PCC tão forte desse jeito? Porque, assim, existem outras facções. O que torna o PCC único? Primeiro que as organizações criminosas, elas têm as complexidades e as similaridades. Eu não acredito que existe uma facção superior à outra. São todas com o mesmo propósito, que é a prática de crimes e lucro. Profissionalizar a sua ação criminosa com a obtenção do maior número de lucro, com a maior quantidade de lucro, né, ali proporcionado pelos crimes, e de uma certa forma romper e burlar as leis. Quando o Estado ele não cumpre seu papel, e o que a gente iniciou ali no começo do nosso bate-papo, a crise de identidade de autoridade estatal faz com que essa autoridade seja ocupada por outros, esses espaços de autoridade sejam ocupados, inclusive por organizações criminosas. Eu li o livro do Bruno Paes Manso, não sei se você sabe qual que é o PCC, como é que chama? Guerra, uma história do PCC, uma coisa assim. E eu fiquei impressionado com a sofisticação empresarial, da gestão de pessoas, e que você não vê em muitos municípios, assim, muitas cidades. Tem um valor ali nos criminosos, não nos criminosos, mas no que eles constroem, assim, é surpreendente. E aí eu vejo o poder que o PCC tem, que é internacional, né, na América Latina toda, na Europa, na África, e parece que, assim, estamos enxugando gelo, sabe? Existe uma necessidade de que a atuação daqueles que se alçam aos poderes, principalmente do executivo, proporcionem e deem estrutura para as instituições competentes de Estado poder combater de forma eficaz as organizações criminosas. O que a gente percebe é uma ausência de estrutura para as instituições de Estado, e isso ao longo dos mais de 30 anos, só aqui no estado de São Paulo, outras polícias não são diferentes, em que não se proporciona instrumentos de combate eficazes e de superioridade para combater realmente as organizações criminosas. E que instrumentos seriam esses? Assim, claro, dinheiro talvez resolva várias coisas, mas tem que ser bem gasto, né? Suprir o déficit de policiais que a gente tem no Brasil, salários adequados, valorização desses profissionais, estrutura em maquinários, tecnologia, armamento, estrutura e proporcionar para que a atuação de inteligência seja abrangente, não em situações casuísticas ou pontuais. Então é estrutura, a gente precisa de estrutura. E nunca uma estrutura de instituições de Estado, de segurança pública ou do sistema de justiça criminal poderia ficar à mercê de opção política, de políticas de governo.
é uma obrigatoriedade. Você acaba ficando refém do governo que tá na hora ali. E esse é um ponto de discordância entre nós, que eu lembro que a gente falou ano passado, que é sobre as drogas. E eu tenho olhado muito para Portugal, não sei se eu te falei aquela vez, e que Portugal descriminalizou todas as drogas em 2000 ou 2001. E isso reduziu muito os ataques violentos a armas, porque os traficantes, eles já não precisam de armas para defender ali o negócio deles, que nem você falou, eles estão visando lucro. Eles querem lucrar, querem ter dinheiro. E aí o Portugal passou a tratar os viciados como uma questão de segurança pública, né? Dar um tratamento para eles. Você quer usar heroína? Tá aqui, ó, a gente vai te ajudar você a tirar a heroína. E aí eu queria saber se você ainda enxerga, assim, bloqueio total às drogas e deixar ainda em cima da segurança pública, aliás, embaixo da segurança pública, ou se você tem alguma mudança na visão aí depois desse 1 ano e participação aí de campanha e conversando com muita gente. Eu sou absolutamente contra a legalização das drogas, de forma absoluta. Cada vez solidifico mais esse posicionamento, principalmente porque a gente sabe que a maior rentabilidade mundial das organizações criminosas é o tráfico de drogas. A gente sabe que a segunda é o tráfico de armas e a terceira é o tráfico de pessoas para exploração sexual, para trabalho escravo ou também para tráfico de órgãos. Então, a rentabilidade maior das organizações criminosas continua sendo o tráfico de drogas. Se em Portugal houve a liberação, em nada impactou as organizações criminosas em âmbito mundial no tráfico de drogas. Então, eu continuo afirmando que o tráfico de drogas é o que movimenta as cadeias das organizações criminosas. Mas legalizando, você não cortaria, assim, justamente esse financiamento? Legalizar as drogas, e aí você fomenta situações periféricas em que as drogas já estão na mão dos criminosos. Outras situações criminosas até mais graves vão ter em decorrência quando legalizar um ato já criminoso. Seria a mesma coisa, eu vou fazer um paralelo, claro, com as devidas proporções. Vamos legalizar agora os pequenos tapas. Tá, o pequeno tapa está legalizado, não é mais uma contravenção penal ou até mesmo uma lesão corporal ou uma injúria, etc. É legalizado, todo mundo pode dar. Então, ali, os limites são cada vez mais ultrapassados. Então, vamos dar murro se o tapa já foi legalizado. Então, é neste entender, é neste olhar que eu enxergo toda a tratativa no entorno das drogas. Quando a gente fala até de viciados e dependentes químicos, claro que eles devem ter uma atuação não do sistema de justiça, mas sim da saúde pública. O que a gente está vendo na Cracolândia, há uma necessidade latente de internação compulsória. São zumbis humanos que já não detêm mais o discernimento do que é ou não agir. Ali eles colocam principalmente as próprias vidas em risco quando eles praticam pequenos furtos, quando eles atuam desta forma, viciados e motivados pelo crack, por outras drogas ali que a gente tem visto. As drogas como um todo, elas deveriam ser sim impactadas, e o que a gente vê muitas vezes é a conivência ou elasticidade até dos governos, isso em âmbito mundial, para que os crimes continuem operando. Não tem como a gente não falar dessa forma. A gente sabe os cartéis formados pelas organizações criminosas, as fortunas internacionais, e que infelizmente a gente percebe que elas são feitas para continuar nessa situação. Não, você falando agora me fez lembrar 2 países que eu visitei. Colômbia? Não, que são... que combatem as drogas com muita força policial. Não, nem força policial, é cultural e policial. É a China e o Iraque. São dois... A Tailândia, não? Não foi a Tailândia, eu não visitei a Tailândia. Foi a China e o Iraque. Emirados Árabes, tá? Lá também é gravíssimo. E são esses 2 países, tipo o Iraque, a gente pensa, país em guerra, deve ser perigoso, mas é um país extremamente seguro para você andar na rua, para você fazer suas coisas. Ninguém vai mexer com mulher, ninguém vai mexer com você. E
isso talvez seja... Tem 3 coisas que eu acho que acaba causando isso, que é... Eles são muito religiosos, então eles temem muito a Sim, Deus. sim. Não bebem... Enfim, não bebem e não usam drogas. Aqui a bebida é uma droga também, mas, enfim, não usa droga. Então são essas 2 coisas que eu acho que tornam o Iraque um país relativamente seguro. E a China também é um país onde, cara, você não vai ser roubado na rua, é extremamente limpo e seguro. E eu acho que em boa parte é por causa desse sistema rigoroso contra as drogas. Assim, eles são realmente, fazem exames toxicológicos quando você vai entrar numa empresa. Mas, eu não sei, é que pra mim é tão difícil conseguir imaginar chegar nesse nível. Alô? Tá tudo perfeito aqui. Pronto. E deixa eu te perguntar então, você tá agora trabalhando como suplente? Não, eu estou como deputada estadual suplente aqui no estado de São Paulo. Significa que eu estou a uma posição de assumir uma cadeira como deputada. Então, caso algum deputado ele se licencie ou daqui 2 anos se candidate a prefeito e ganhe eleição, eu tenho uma chance muito grande porque a gente está falando num contingente de 19 deputados, né, aqui no estado. É a maior bancada da Assembleia Legislativa aqui no estado. Mas a minha função hoje é diretora da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, a ADEPOL Brasil, e um trabalho legislativo de atuação ali muito grande. Então, eu estou semanalmente em Brasília, no Congresso, justamente para essa atuação nas propostas legislativas e articulação política. Isso que eu queria perguntar. Como que é um pouco esse seu trabalho de ir para Brasília e articular a legislação para a melhoria do Brasil? Quando a gente fala em segurança pública, a gente fala um trabalho entregue à sociedade. Então, a gente tem várias forças, vários interesses que colidem e que ultrapassam ultrapassam não, que colidem com os interesses do bem comum. Eles ficam interesses egoísticos com brigas corporativas internas e que no final a gente vê que prejudica o destinatário final, que é o povo. Então nós estamos ali, sobretudo, não para brigas corporativas, mas uma conciliação de interesses para poder fazer para a população, entregar para a população o que a população quer, no caso, segurança pública. A pauta é essencial de segurança pública. E a pauta de segurança pública é através de legislação para ampliar a proteção dos vulneráveis, das vítimas, inclusive para projetos de leis de criminalização de atos. Por exemplo, a gente não tem o crime que criminaliza o bullying, por exemplo, o bullying ele não é restrito aos bancos escolares ou entre crianças. O bullying é a segregação e escolha de um para ser o alvo de chacota, de ridicularização e humilhação por um grupo. Então é algo extremamente covarde, cruel. A conciliação de bancadas opostas para que o projeto de lei, sendo de esquerda ou de direita, ele tenha a viabilidade de aprovação, porque o que a gente almeja é a sociedade e a população. E ali eu tenho que realmente me despir das minhas opções político-partidárias para uma conciliação, sim, para o bem comum. E você consegue se despir desse jeito? Sim, até porque eu tenho uma racionalidade, apesar de estar hoje numa pauta ideológica de direita, num partido ideológico de direita, eu tenho essas pautas, elas coincidem muito com aqueles que atuam na segurança pública e presenciam e vivenciam de fato a criminalidade sendo escudo entre crime e sociedade. Essa elasticidade para a amplitude dos direitos dos criminosos, uma ausência de proteção e prerrogativas dos operadores da segurança pública, uma ausência de um olhar do Estado para a vítima como sujeito de direitos e não mero informante ou testemunha do fato delituoso. Toda essa atuação coincide, na minha posição político-ideológica, com a atuação ali institucional. E eu queria te perguntar uma coisa, uma curiosidade, na verdade. Esse papo das câmeras dos policiais
que é uma coisa que é super comum nos Estados Unidos e começou a ser usada aqui, deve ter o quê? Uns 5, 10 anos. Que você acha desse projeto? Como você acha que ele funciona ou quais são as falhas dele? Eu acho um projeto populista, inócuo, eu acho uma balela. Porque se a gente falar em câmera no peito do policial, com aquele policial, com seu colete balístico, com seu armamento adequado, com a sua viatura adequada, com seu protetor e com todos os aparatos necessários para a atuação da segurança pública, por mim, coloca a câmera até na orelha do policial. Agora, quando você opta em investir recursos altíssimos para uma pseudo-crise de identidade, que é uma autoridade questionada de um policial, partindo do pressuposto que aquele policial vai praticar um crime, uma vigilância daquele policial, e você não esquece o principal, que é estruturar a segurança pública, é politiqueiro, é balela, é populista. Agora, se estivéssemos falando em estruturas, como você acabou de narrar, Estados Unidos, põe câmera no peito, na orelha, na nuca, nas costas, em todos os lugares. Porque ali sim você está dando auxílio de potencializar o trabalho de atuação e proteção do policial. Agora a gente fala num cenário em que 40% dos policiais civis, por exemplo, em alguns estados, 30%, não tem coletes balísticos. Você falou bastante dessa crise de identidade. Você pode me explicar um pouco melhor como que você vê essa crise de identidade? Você falou da autoridade, enfim, da crise do lugar da autoridade, né? Mas parece que você enxerga isso uma coisa meio Ampla. isso. Hoje, o cidadão ele não acredita no seu governo, ele não acredita na sua polícia, ele não acredita no seu judiciário, ele não acredita no seu professor. Hoje, o que a gente vê permeado são os péssimos exemplos de determinadas áreas, fazendo com que generalize as instituições. As instituições hoje, elas estão generalizadas por péssimos péssimos profissionais, sejam policiais, sejam professores, sejam juízes, sejam educadores, médicos. Então, causa, sim, péssimos políticos. Então, isso causa com que a população não acredite mais no seu Estado. Coloque em xeque, sim, a autoridade do Estado. O Estado está ali para regramentos e para uma convivência social harmônica e igualitária. E quando a gente vê esse pêndulo ali completamente desestruturado e que situações completamente erradas acontecendo, criminosas, claro que a crise de identidade vai ficar latente. É isso que te torna conservadora? Eu não me coloco... Eu estou em um partido conservador. No caso, nem sei se esse partido é conservador. Mas eu não me considero uma pessoa conservadora. Eu sou feminista. Isso que depois que eu falei conservadora, eu falei, não, mas ela não é conservadora. Assim. Eu sou feminista no sentido de igualdade de direitos entre homens e mulheres. Não feminazi, no caso, que é superioridade ou supremacia de um gênero sobre o outro. Inclusive, acredito que a violência contra a mulher, ela só está sendo eficaz porque temos homens lado a lado, combatendo. Porque homem que é homem combate a violência contra a mulher. Quem pratica violência é um canalha, é um criminoso. Eu sou armamentista, eu defendo os direitos sociais, eu defendo os servidores públicos. Então, eu acho que eu tenho um misto, né? Eu não posso me enquadrar com uma ideologia hermética político-partidária, né? Eu acho que é difícil uma pessoa ser tipificada, enquadrada em uma política hermética político-partidária, a não ser se for um alienado. Foi uma pergunta besta que eu acho que é um pouco da mania do... Não foi besta, não. Eu achei extremamente importante, porque justamente isso que fomenta a polarização insana. A polarização insana pela polarização em ambas as partes, elas são medíocres. Elas não partem do que a sociedade quer como um todo. Acho que a gente está muito com essa mania de querer enxergar os nichos e aí fica difícil criar consensos. E aí quando você estava falando de ir para Brasília, de tentar criar consensos, você se esbarrou muito nessa coisa de
pessoas que se agarram muito à ideologia e acabam que não conseguem criar consensos? Eu acho que o consenso, unanimidade, talvez até não exista, né? O consenso é conciliar interesses opostos para o bem comum. Então, talvez essa ausência de vontade de conciliação seja proposital, por briga por poderes e briga por espaços. Então, é triste, mas eu vejo como proposital. E como que a gente pode resolver isso? Com racionalidade, com esclarecimento, com programas como o seu, com cultura difundida, com falas difundidas, e não repetindo o que a gente está vendo hoje pela internet, pelas redes sociais, frases prontas e rasas como verdades fossem. Então, é extremamente perigoso com que pessoas estão, talvez, com preguiça de entrar. Então, assim, eu tenho um trabalho tão grande, até mesmo quando eu leio jornais, eu vou buscar se realmente se aquela matéria, aquela notícia foi verídica ou não. Então, a gente está também vivenciando uma era da fake news, em que a liberdade ampla de cada um falar o que quer faz com que muitos disseminadores que não têm a propriedade de assuntos a serem falados sejam divulgados. E isso eu também vou falar e apontar as próprias ONGs ou órgãos que se intitulam conhecedores da segurança pública. Uma fake news propalada por eles. Por aqueles que dizem que o índice de resolutividade, né? O índice de resolução dos inquéritos policiais são pífios. Tá. Qual a baliza? Qual o parâmetro? Qual a estatística? Qual é o norte para chegar a uma conclusão dessa? Quantos inquéritos policiais ocasionaram e deram ensejo a denúncias? A cada 20 inquéritos, uma denúncia. Então o inquérito policial é inócuo. Não. Sinto informar essas ONGs que versam segurança pública de forma teórica e alienada, que muitos inquéritos policiais, na sua conclusão, eles chegam a fatos não criminais, acidentais e até mesmo suicídio. É claro que a gente não vai chegar numa denúncia. Então a gente vê muitas situações fora do propósito, que é a verdade, né? A gente vê situações manipuladas. Isso foi um exemplo. E você pensa em trabalhar junto com essas ONGs para não disseminar informação distorcida? A gente já se colocou, já se posicionou, mas infelizmente a gente vê que o propósito é um jogo e uma disputa de narrativas. Entendi. Falar que a cada 20 inquéritos policiais, um inquérito chega a uma denúncia é uma verdade. Agora, falar que o inquérito policial é inócuo, ineficiente, porque a cada 20 inquéritos a gente só tem uma denúncia, é completamente mentiroso. É a mesma narrativa, é a mesma afirmação. Só que qual é a hermenêutica, a ótica interpretativa? Esqueceram só de informar que desses 20 inquéritos, quantos foram concluídos como acidentais, concluídos como suicídio, a gente está falando do crime de homicídio, tá? Ou concluídos como fatos adversos, talvez vítima de um desastre natural e etc, entendeu? Morte súbita e etc. Não, eu entendi esse problema específico, mas essas ONGs existem, elas estão aí, e aí ou você tenta produzir mais informação que contrarie, ou trabalha junto para tentar... Reproduzir informação. Através de dados sérios e critérios sérios comparativos. E as fake news? Como é que você enxerga esse embate? Porque no Brasil, sempre que a liberdade de expressão entra em embate com algum direito, ela acaba perdendo. E é um problema, mas também não tem muito como você combater fake news se você não controla os meios de comunicação, seja redes sociais, seja televisão, seja rádio, se você não regula isso, né? Como é que você enxerga legalmente ou criminalmente projetos que visam combater fake news, por exemplo? Combater a fake news eu acho necessário, mas não o controle e a censura prévia
previamente instalada. Os projetos eles têm que os projetos devem ser discutidos de forma criteriosa e séria, e não uma implementação, por uma ausência de controle, de crivo, vamos implementar a censura, claro que não. E como que então você enxerga sempre uma censura depois que foi disseminada uma certa notícia falsa, por exemplo? Vou reformular minha afirmação. Não podemos confundir combate a fake news com censura. O combate a fake news, a informações irresponsáveis, informações mentirosas, quando dando ensejo até a situações, por exemplo, a gente tem no crime, se você de forma mentirosa, sabedora da inexistência de um fato criminoso, você dá ensejo a impulsionar a máquina de segurança pública, tanto a polícia judiciária para investigações que antecipadamente já sabe ser mentirosa, uma denunciação caluniosa prevista em lei. Então a gente tem que ver ali situações prévias, chamar toda a sociedade civil para esse debate, todos aqueles que atuam no sistema de combate à fake news, para um consenso. Mas não pura e tão somente vamos implementar a censura. Que quando eu quis dizer censura é retirar do ar conteúdos que sejam falsos, por exemplo. E com punição. É que às vezes é difícil você achar, né, quem que produziu aquilo, né? E assim, uma vez que se produz, as pessoas baixam, aí vai pro WhatsApp e assim, é um combate meio ineficiente, porque tá na rede. E aí flerta com a liberdade de expressão, né? Isso, e é muito tênue essa linha entre liberdade de expressão e notícia falsa ou discurso de ódio, opinião também, que às vezes é uma opinião e aí as pessoas confundem com discurso de ódio. A gente tem balizas, inclusive instrumentos legais, legislação aqui no âmbito nacional, legislação nacional, que combate aí discursos de ódios criminosos, a gente tem sim. Então tá certo, Raquel. Muito obrigado aí pelo seu tempo. Boa sorte no seu trabalho para tentar consertar o Brasil do jeito que você acha que é certo. E até uma próxima. Felipe, eu que agradeço, estou à disposição e também coloco à disposição a Associação dos Delegados de Polícia do Brasil. E eu esqueci de te falar, recentemente eu fui convidada para ser sócia fundadora do Instituto Pró-Vítima, e lá eu sou embaixadora do Instituto Pró-Vítima, junto com a promotora de justiça Celeste, que é presidente, e ali também temos uma atuação legislativa para aprovação mais rápido possível do Estatuto da Vítima, porque, pasmem, ainda não existe o Estatuto da Vítima. Tá certo, então. Obrigado, viu?